Quem diria que o grande Alexandre de Moraes iria arregar? É isso mesmo, Alexandre de Moraes recuou. Se você conhece o perfil do ministro Alexandre de Moraes, se você tem acompanhado os fatos políticos aqui do Brasil, já deu para você ter uma ideia de como é que é o perfil do ministro Alexandre de Moraes. E agora, de repente, ele volta atrás. Por que será que o ministro Alexandre de Moraes voltou atrás e não segurou a onda? Ele disse que Bolsonaro seria preso em 24 horas por desconsiderar a justiça, por ter desconsiderado uma norma jurídica. 24 horas depois e Bolsonaro continua solto. Mas o que acontece? Por que então o ministro Alexandre de Moraes não prendeu Bolsonaro? Será que é uma demonstração de fraqueza? Será que o ministro Alexandre de Moraes começou a sangrar dentro do tanque de tubarões? É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Bem, se você acompanha os vídeos aqui na plataforma, você deve saber da importância de dar o like, de comentar aqui abaixo e compartilhar esse vídeo para que essa informação possa chegar a outras pessoas. Eu sou Adalex Góes, que transformo notícias e informações em opinião com um único propósito: ajudar você que está do outro lado a sair dessa grande bolha das mentiras criadas pelo sistema e pela grande imprensa brasileira. Alexandre de Moraes se tornou uma peça fundamental, um ícone, na verdade, não só para o judiciário, para a esquerda, para os defensores do Lula, de alguém que é muito duro na defesa das instituições democráticas e a favor da democracia. Alexandre de Moraes veste a toga de quem defende a democracia acima de tudo e que é contra todos aqueles que falam contra as instituições democráticas. O episódio do suposto veto às entrevistas do Bolsonaro e, consequentemente, o recuo do ministro Alexandre de Moraes ganhou a capa não só aqui da imprensa nacional, como também da imprensa internacional. Em praticamente várias partes do mundo, o assunto começou a ganhar muita relevância, falando sobre as arbitrariedades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Falando aqui no nosso território, dentro do nosso contexto, o que acontece foi: a imprensa começou a repercutir esse fato. Mas a grande pergunta que nós vamos analisar agora é: afinal de contas, Alexandre de Moraes demonstrou fragilidade? Ele está perdendo autoridade? Ele está perdendo força? Alexandre de Moraes está sangrando no tanque de tubarões? Ou isso é só um recuo estratégico? Eu acho que 3 fatores influenciaram poderosamente esse recuo do ministro Alexandre de Moraes. E não tenha dúvida disso, Alexandre de Moraes hoje não tem mais o poder que tinha algum tempo atrás. Não é nem mais uma unanimidade como era dentro da Suprema Corte. Ah, mas o que aconteceu que está mudando essa regra? Claro, isso está diretamente relacionado às ações tomadas pelo presidente Donald Trump. Não tenha dúvida alguma de que o presidente da maior potência mundial de todos os tempos, o presidente Donald Trump, ele pessoalmente se colocou como um feroz crítico do que está acontecendo aqui no Brasil. Ele tem falado sobre as posturas do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte e também do Lula. E há 3 questões envolvidas aqui que nós vamos falar rapidamente. A primeira é por causa da postura belicosa do Lula, aquele sujeito que acha que pode brigar com todo mundo. Ele falava algumas coisas, alguns desaforos do Biden, mas o Biden era um sujeito senil, né? Não se pode comparar com Donald Trump. E outra coisa, são personalidades totalmente diferentes. Lula acha que está lidando ainda com Biden e cometeu um grande engano. Mais do que isso, mais do que a própria pessoa de Donald Trump, ele também tem colocado o seu cargo como presidente da maior potência mundial e o poder e a influência que ele tem justamente para pressionar o Lula e a Suprema Corte. Não tenha dúvida disso. O recuo do ministro Alexandre de Moraes está diretamente relacionado à influência, ao poder e às consequências que podem ser causadas vindas do presidente Donald Trump, do presidente americano. Há um segundo aspecto que poucas pessoas falaram, mas nós vamos falar aqui. A Suprema Corte sempre teve um manto, nos últimos tempos, de ter uma integralidade. Ou seja, tudo aquilo que o Alexandre de Moraes fazia era quase que praticamente votado em unanimidade por todos os ministros. Isso agora
não acontece mais. De um tempo para cá, o ministro André Mendonça tem comprado algumas brigas com Alexandre de Moraes. E quem acaba o seguindo é o Cássio Nunes, ambos indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas é pior do que isso. O ministro Fux, que não tem, entre aspas, nenhuma relação ali com o Bolsonaro, agora faz parte desse grupo de dissidentes. O que é que acontece para que você possa entender? Uma coisa é quando algo é votado na Suprema Corte e tem a unanimidade, ou seja, todo mundo pensa igual. Há um problema quando não existe esse equilíbrio total, quando todos não pensam ou não votam na mesma direção, no mesmo direcionamento. Isso, naturalmente, é uma demonstração da forma como o ministro Alexandre de Moraes tem perdido a sua autoridade, tem perdido a sua força, tem perdido toda a sua influência dentro ali da Suprema Corte brasileira. Isso, naturalmente, também tem pesado nas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Antes, ele tomava uma decisão monocrática, depois submetia isso ao plenário do Supremo Tribunal Federal e praticamente todos os ministros iam lá e chancelavam a canetada dada pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso não acontece mais. E isso, naturalmente, repercute também. Tem deixado o ministro mais inseguro, tem sinalizado, naturalmente, que agora ele não tem o mesmo poder e a mesma força, e é claro, isso pesa psicologicamente e também isso pesa na tomada de decisões. Nesse caso específico do Bolsonaro, teve uma outra coisa que pesou bastante e que pode pesar a partir de agora. Foram as críticas feitas pela imprensa militante que apoia o regime que está sendo instaurado aqui no Brasil. Vamos lá, traduzindo. Toda a imprensa hoje ela recebe verbas publicitárias gigantescas do governo Lula para fazer de conta que nós estamos vivendo em uma democracia. Eles ganham muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo, chegando a casa de bilhões. Mas, por incrível que possa parecer, essa imprensa que recebe o dinheiro do governo e sabe que o ministro Alexandre de Moraes é a ponta de lança, é uma das frentes mais fortes que tem de defesa e de sustentação do regime que está sendo instaurado aqui no Brasil, apesar disso, grande parte da grande imprensa brasileira foi contra, criticou. Alguns jornalistas foram duros. Por exemplo, o jornalista da Bandeirantes, alguns jornalistas da CNN foram categóricos em dizer que sim, Bolsonaro está sendo censurado, isso é censura prévia, e que essa medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes é descabida, é sem noção, não se pode aceitar isso como algo normal. E o terceiro ponto que pesou absurdamente nesse recuo do ministro Alexandre de Moraes é a imagem internacional. Sim, tem sido feito um trabalho internacionalmente, especialmente pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo, que tem levado ali, não só aos Estados Unidos, mas também a toda a Europa e ao mundo como um todo, a ideia, e acertadamente, de que o ministro Alexandre de Moraes, o STF e Lula estão transformando o Brasil em um grande país ditatorial, em um grande país comunista, que eles estão silenciando os opositores, silenciando aqueles que pensam diferentes deles mesmos. Portanto, essa medida extremista tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, se fosse no passado, muito provavelmente seria mantida. Agora que o mundo inteiro sabe quem é Alexandre de Moraes, sobretudo por causa das suas brigas. Alexandre de Moraes comprou briga direto com Elon Musk, comprou briga direto com Donald Trump. Portanto, agora todas as medidas tomadas por ele são amplificadas para todo o mundo, porque Eduardo Bolsonaro, porque Paulo Figueiredo, entre outros jornalistas e outras pessoas, políticos de Portugal, políticos da Polônia, políticos da União Europeia como um todo, estão reverberando as atrocidades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Naturalmente, isso tem um peso gigantesco nas suas decisões. E Moraes, sim, demonstrou fragilidade. Eu escrevi lá na minha rede social, no antigo Twitter, no X, marque bem esse dia, 24 de julho de 2025. Hoje começa a destruição do império do ministro Alexandre de Moraes. Sim, a partir de agora, desse momento, tudo leva a crer que o ministro Alexandre de Moraes começou a sua ruína. Alexandre de Moraes demonstrou uma fragilidade que ele nunca havia demonstrado em nenhuma das suas ações tomadas no passado. E vamos pensar juntos.
se você conhece o perfil do ministro Alexandre de Moraes, se você já viu as tomadas de decisão que ele fez, se você viu as suas entrevistas, a forma brutal com que ele trata os seus opositores e pessoas que o criticam, seus críticos como um todo, naturalmente, Alexandre de Moraes não iria recuar assim, com essa tranquilidade toda, como ele recuou. Não é o perfil do ministro Alexandre de Moraes voltar atrás. Pelo contrário, Alexandre de Moraes, o seu perfil é ir cada vez mais, é tensionar cada vez mais, é dobrar, é triplicar, é quadruplicar a aposta. Dessa vez, não. Todos esses fatores que nós analisamos aqui, todos eles convergem para o mesmo ponto. Alexandre de Moraes está sangrando dentro do tanque de tubarões. Alexandre de Moraes está fragilizado. Alexandre de Moraes está começando a passar por um período de ruína. É só uma questão de tempo para que o sistema tenha que decidir. Ou entrega a cabeça do ministro Alexandre de Moraes, ou todos serão sacrificados juntos com ele. Conhecendo a postura de alguns daqueles ministros, você acredita mesmo que Gilmar Mendes vai se sacrificar por causa de alguém, sobretudo pelo ministro Alexandre de Moraes? Veja o perfil do ministro Luiz Roberto Barroso. Barroso, se alguém falar mais grosso no ouvido dele, automaticamente ele vai ali, tende a mudar de posicionamento. Você vê que o Barroso é um pouco mais frágil do que os demais ministros ali. A verdade nua e crua é, anote o que eu disse para você, marque esse dia, 24 de julho de 2025. Hoje começa a derrocada do ministro Alexandre de Moraes. Eu venho avisando que o chicote iria mudar de mãos. Muita gente não acreditou, muita gente criticou. Agora, efetivamente, esses movimentos que estão sendo criados no Brasil, sobretudo fora do Brasil, com os impactos dentro do Brasil, são o divisor de água dessa mudança dos aspectos políticos e de tudo o que está acontecendo aqui dentro. Em breve, todo mundo terá consciência do que está acontecendo aqui no Brasil nos últimos anos. Todas as atrocidades que foram e continuam sendo cometidas contra o Bolsonaro, contra a sua família, contra seus aliados, contra patriotas, contra críticos e opositores do governo, do regime Lula e também da Suprema Corte Brasileira. A Bíblia é muito clara quando fala da lei da semeadura. É impossível que se plante espinhos e de repente você espera que vai colher morangos ou uvas doces. Foi justamente o que aconteceu. É só uma questão de tempo para que o que foi plantado comece a ser colhido. Aqueles que plantaram boas coisas irão colher boas coisas, mas aqueles que plantaram espinhos certamente vão colher tempestade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de compartilhar com mais pessoas. Não esqueça também de comentar e curtir aqui, logo abaixo, para ajudar na entrega desse vídeo. Também, por favor, indique o canal para outras pessoas, para que esse tipo de conteúdo possa chegar mais adiante. Obrigado e eu te espero no próximo vídeo.